Capítulo 8 de Romanos, verso 17, nos diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A aparente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esse momento tão maravilhoso, tão gratificante, Senhor, que é ministrar a Tua palavra, Senhor, é estar na direção do Teu Espírito Santo. Por isso te peço, Espírito de Deus, que no abrir da minha boca, Senhor, Tu aceites o meditar do meu coração e que possamos ser um canal de bênçãos para a vida daqueles que nos ouvem e nos assistem por via da internet. Eu quero te louvar e te agradecer por este momento, desta noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria estar falando nessa noite, aproveitando as condições e as circunstâncias que nos encontramos nesse tempo, onde o sofrimento de muitos tem se agravado todos os dias. Todos os dias o que vemos, o que assistimos, o que sabemos por meio das mídias sociais, o que sabemos por meio de amigos e parentes, é sofrimento. Sofrimento daqueles que estão perdendo seus entes queridos, sofrimento daqueles que estão perdendo seu emprego, seus empregos, sofrimento por parte daqueles que estão passando por um momento de depressão, por um momento de tristeza profunda, de angústia, de ansiedade. E eu queria falar hoje de um sofrimento, e esse sofrimento que tem um propósito específico. Na verdade, todo sofrimento, ele tem um propósito específico em nossas vidas. Nós podemos falar dos patriarcas no início, né? Quantos homens de Deus sofreram por conta de viverem uma vida para o Senhor, para Deus. Não só os patriarcas, como também os profetas, principalmente o nosso Senhor Jesus, que sofreu um sofrimento que não era dele, que era nosso, alguém que sofreu no lugar de outros. Nós temos os apóstolos que sofreram o martírio, sofreram perseguição e consequentemente, por último, o martírio. A igreja do primeiro século e, consequentemente, também ao longo da história, cristãos em todo o mundo sofreu e vem sofrendo todo tipo de situações que se possa acontecer na vida de uma pessoa. Nós temos a história de Jó na Bíblia, né? Um patriarca que é um ícone do sofrimento.
E não só do sofrimento, como também de alguém que superou pela fé, na esperança da salvação em Cristo, alguém que superou uma dificuldade tão grande a qual ele foi afetado. Então, nós temos na Bíblia muitos exemplos de homens e de mulheres que sofreram, e na atualidade muitos cristãos que sofrem em todo tipo de situação. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, que nós, os cristãos, e nem o justo, nem os injustos serão isentos de sofrerem ou de serem abençoados. O próprio Cristo diz que a chuva cai tanto sobre o justo como também sobre o injusto. As pessoas, no modo geral, irmãos, procuram muitas das vezes adotar ou adequar a sua teologia e o evangelho a uma vida de bênçãos, a uma vida de vitórias. Não que no evangelho não haja bênçãos e vitórias. O problema é que muitos cristãos precisam entender que também nos aguarda também os sofrimentos. Os sofrimentos também nos aguardam. As pessoas procuram abraçarem uma teologia para a sua vida, uma teologia triunfalista, uma teologia não bíblica. E muitas dessas pessoas, elas odeiam a mensagem da cruz, ou melhor dizendo, a teologia da cruz. Quando olhamos para o evangelho, quando olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, onde Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, do 17 ao 28, e no 28 ele mesmo diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Posteriormente, quem lê adiante o texto, vai ver que o apóstolo Paulo, direcionando essa carta para a igreja de Roma, para os romanos, ele vai categorizando muitas dificuldades que um cristão, uma pessoa pode viver. Ele diz que nenhuma dessas dificuldades pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala sobre a fome, Paulo categoriza a espada, ele coloca a condição da perseguição em todos os aspectos, em todas as dimensões que uma pessoa ela pode viver. Então, o sofrimento, Paulo, ele deixa bem claro no versículo 8, que nós fomos chamados por Deus, nós que amamos a Deus, fomos chamados segundo o propósito de Deus. E que dentro desse propósito, uma das ferramentas mais úteis que Deus usará para nos lapidar, para nos amoldar, e nos moldar segundo a imagem e semelhança do seu Filho Jesus, uma dessas ferramentas, uma dessas circunstâncias que Deus usa é o sofrimento. O sofrimento é uma ferramenta que serve ao propósito de Deus para nos fazer segundo a imagem do seu Filho Jesus. Então, entenda, queridos, que todo sofrimento serve a um propósito importante. Se você olhar para as situações que estamos vivendo hoje, o coronavírus, e isso vai gerando um efeito dominó, o desemprego, crises no mundo, toda a situação nós vamos enfrentando. O cristão que sofre junto com todas as pessoas que vivem nessa terra, o cristão ele tem uma visão diferente do sofrimento que estamos vivendo. Nós não somos pessoas que não se compadecemos, de fato, não somos pessoas vazias de emoção. Nós não estamos alheios à condição e às situações que as pessoas estão enfrentando. Nós até mesmo enfrentamos essas circunstâncias. Muitas das vezes perdemos nessas circunstâncias, morremos nessas circunstâncias, sofremos todo tipo de situação como qualquer outra pessoa pode sofrer. Mas o diferencial na vida cristã é que quando olhamos para o sofrimento que nos afeta, ou afeta o mundo,
ou afeta as pessoas, nós entendemos que existe um propósito por detrás de todo esse sofrimento. Seja o propósito que afeta o mundo, o sofrimento que afeta o mundo, seja especificamente esse propósito, esse sofrimento que afeta a igreja e que afeta na nossa individualidade também. Há um propósito de Deus. Quando eu olho para toda a situação que existe no mundo e que está acontecendo, eu não entendo que Deus abandonou a humanidade, não. De que Deus esteja castigando de forma severa e de forma odiosa a humanidade, não. E na ira também aprendemos que há misericórdia, pois a ira de Deus, ela dura só um momento, mas a misericórdia de Deus, ela dura de geração em geração. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, eu olho para tudo, eu vejo a morte de pessoas, ou de situações, até mesmo eu também perdi minhas avós, pessoas que eu amava tanto, não é? Por mais que já estavam idosas, esperamos e sabemos que o fim chega para todos nós, sofremos com a partida de pessoas, sofremos em ver um amigo, um irmão, um conhecido, um desconhecido sofrendo, uma família sofrendo, chorando por um ente querido que partiu, pelo desemprego, pela fome, por toda a situação que estamos vivendo. Então, eu olho para tudo isso, o cristão tem que olhar para tudo isso e ver que existe um Deus misericordioso, bondoso e amoroso, que deu o seu Filho para morrer um sofrimento que não era dele, que era nosso até mesmo. E que esse sofrimento que Jesus sofreu, qual que era o maior propósito desse sofrimento? A salvação de todos os homens. Então eu olho para o sofrimento e vejo o propósito. Eu vejo uma ação amorosa de Deus sobre nós. Essa visão que a Bíblia, ela nos faz enxergar quando sofremos, quando padecemos, quando choramos, quando enfrentamos o luto, quando enfrentamos a dor da perda. Então, diante desse aspecto, a nossa esperança está num Deus que não abandonou a sua criação. Existe um livro que foi escrito, um livro muito importante na literatura, um clássico, e que esse livro também foi escrito numa época de muito sofrimento. E o autor desse livro, que eu não vou saber expressar muito bem o nome dele, que é Saint-Exupéry, né, que é o autor do livro O Pequeno Príncipe. Esse livro que fez um sucesso no meio infantil, mas é um livro que trata muito o aspecto profundo da vida humana, das condições humanas, daquela viagem que aquele protagonista, ele faz, o Pequeno Príncipe, nos 7 mundos que ele vai. Então, ele conseguiu expressar em meio a um tempo de sofrimento muito grande na humanidade, que foi na Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi escrito em 1943, em pleno acontecimento da Segunda Guerra Mundial, de muito sofrimento, de muitas situações ruins. Esse livro tem uma frase muito conhecida, onde alguém diz para o menino, para o Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. E em tempo de nós que estamos vivendo, onde a sociedade sofre por conta do desemprego, sofre por conta do vírus, do coronavírus, sofre por outras condições, pelo lockdown, por não poder abrir sua empresa, uma questão é levantada: o emprego é essencial, a vida é essencial. Então, nós categorizamos o essencial em coisas que, na verdade, não são essenciais. Não que não seja dentro do seu aspecto de vida. É essencial quando olhamos, de fato, para a situação e para a necessidade daquela condição. Por exemplo, eu preciso me cuidar, eu preciso tomar todo tipo de cuidado, porque é essencial eu me proteger. É essencial que eu não seja contaminado e de que eu também não contamine outra pessoa. É essencial também que eu deva sair de manhã para conquistar o meu pão, para conquistar o pão, o alimento para a minha família. É essencial também. Então,
em tempos onde dizemos que é essencial, eu queria tomar de empréstimo, tanto dessa frase, como na condição atual que estamos vivendo hoje, que o sofrimento, de fato, ele nos faz ver, de fato, o que realmente é essencial. E eu quero dizer para você, o que é essencial para nós? Levantando dentro desse contexto que eu estou ministrando, eu queria dizer para você que algumas coisas são essenciais para a nossa vida, quando sofremos, e que nós devemos aprender e valorizar de fato aquilo que é essencial. E esse essencial, de fato, também é invisível aos olhos. É invisível aos nossos olhos. O sofrimento, ele nos ensina o cultivo à autonegação. Por quê? O ser humano, por natureza, ele já é orgulhoso. O ser humano, o homem caído, jamais deixará de se orgulhar de suas boas obras, dos seus feitos maravilhosos, da sua pompa, da sua comodidade, do seu belo carro, da sua bela saúde, da sua estética. O homem caído jamais deixará de se vangloriar nas suas boas obras. Então o sofrimento, ele vem para tirar essa mentalidade, fazendo o quê? Quebrantando o coração do homem, ensinando que ele não é nada. Olha que interessante, como que essa situação, ela colocou todos os homens na mesma situação, na mesma condição, na mesma categoria. Como é que essa situação que nós vivemos? Então, diante desse aspecto, a autonegação, ela precisa ser cultivada no íntimo do ser humano. O sofrimento tira tudo isso, mostra que nós não somos nada. E o que se pode dizer do sofrimento como parte da vida cristã? Como que eu posso dizer? Para que a utilidade do sofrimento na vida cristã? Porque Deus nos faz passar por circunstâncias dolorosas e humilhantes. E às vezes a gente pergunta, onde está Deus? É assim muitas perguntas que pessoas fazem. Onde Deus está quando o ar está sofrendo? Quando famílias estão sofrendo? Quando pessoas estão sofrendo? Quando eu estou sofrendo? Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas, na sua soberania, no seu trono, guiando, controlando, direcionando todas as coisas. Muitas das vezes, até sofremos um aparente abandono de Deus, parece que Deus nos abandonou. Mas Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona o seu filho, porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que está amamentando, Deus jamais se esqueceria de nós. É impossível uma mãe, praticamente quase que impossível, uma mãe se esquecer de um filho que amamenta. E se isso acontece, mas Deus jamais deixará-nos desamparados. Um segundo ponto que eu queria colocar é que eu aprendo no sofrimento a depender de Deus. Onde vemos que diante do que estamos sofrendo, diante das circunstâncias que estamos sofrendo, as instituições falham. O governo falha, a medicina falha, a economia falha, mas em meio a estas tormentas, Deus jamais falha, irmão. Ele continua sendo o nosso pastor. Ele continua cuidando de nós, da nossa vida e da nossa família. E o Senhor, de fato, será sempre o nosso pastor e de nada nos faltará. Deus se mostra forte e poderoso em nossas fraquezas e em nossos desânimos. Então, aprendemos que na dificuldade, no sofrimento e nas circunstâncias atuais, a depender totalmente do Senhor. O terceiro é que o sofrimento nos leva aos pés da cruz. O sofrimento
nos leva aos pés de Jesus. E faz com que esse homem orgulhoso, esse homem que se acha independente, esse homem se volta para Deus em humilhação, diante do trono, diante da cruz, diante dos pés de Jesus. Os sofrimentos revelam o quanto pequenos, o quanto fracos, o quanto limitado nós somos. O sofrimento nos mostra isso. E quando eu tenho consciência que eu sou fraco, que eu sou limitado, que eu sou pequeno, eu corro aos pés de Jesus. Porque a minha fraqueza, a minha limitação, aos pés de Jesus, eu consigo, de fato, saber que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor que reina e que Ele é exaltado sobre todos. Na carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, Pedro nos dá uma receita maravilhosa. Mesmo diante do sofrimento, da dor, da perda, da humilhação, Pedro nos diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu sei, o que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Aquilo que eu não posso colocar a mão, aquilo que eu não posso resolver, Deus, Ele resolve pela fé, porque Ele é o Deus do impossível. Então, o sofrimento nos faz nos submeter à potente mão de Deus, nos humilharmos perante a sua grandeza e perante a sua majestade. E eu termino dando um exemplo muito claro. Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, do livro de Daniel, Nabucodonosor, ele se gloriou diante do seu reino, mostrou para os grandes, para os principados, para os seus governadores, e disse: olha, está vendo a grande Babilônia, a minha grande cidade, que eu construí para o meu poder e para a minha glória. E diante daquele fato, daquele orgulho, daquela soberba de Nabucodonosor, ele foi tirado dentre os homens, e foi tido como um animal, a ponto de nascer ali pelos, nascer unhas, e ele se tornou quase que um animal, chegou a ter uma metamorfose no seu físico, que as pessoas não quiseram ficar perto de Nabucodonosor, até o dia que ele volta à consciência, e ele reconhece que Deus é soberano, ele se humilha diante da grandeza de Deus, ele se humilha e reconhece que Deus é o único soberano, que exalta, que abate, que coloca no trono, que depõe os reis do trono, e que ele dependia dessa grandeza divina. Então, o sofrimento, como ele estava sofrendo, no momento que ele estava em pompa, ele se orgulhava das suas obras e dos seus feitos. No momento que ele é tirado dentre os homens e colocado em humilhação, em humilhação e sofrimento, ele reconhece quem é o Deus que reina. E ele foi restaurado, porque ele reconheceu a soberania de Deus. E para terminar, eu digo: o maior exemplo de humilhação é o exemplo de Jesus. Capítulo 2 de Filipenses diz que Jesus deixou toda a sua glória, se abdicou da sua glória, abriu mão da sua glória, da sua condição divina, e se fez carne, se fez homem, e na condição de homem, ele ainda se humilhou como servo. Quer dizer, mesmo ele sendo Deus, sendo Rei dos Reis, sendo Senhor dos Senhores, ele se humilhou na condição de servo. E a Bíblia diz que ainda se humilhou na cruz, levando sobre ele todas as enfermidades, todas as dores. Ele se humilhou na cruz do Calvário, entregando-se a si mesmo. E a Bíblia diz que Deus o exaltou, dando-lhe um nome que é sobre todos os nomes.
e que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então eu vos deixo essa palavra ao teu coração nesta noite. Creio que o Senhor edificou a tua alma, edificou a tua vida, e espero que o Senhor nos conceda mais tempo, mais vida, para que na semana, terça-feira, nós estaremos aqui de volta com a escola dominical na parte da noite, via online, e na quinta-feira, por enquanto durar esse lockdown, estaremos aqui na condição de culto online, para estarmos juntos abençoando a tua vida, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, que Deus te abençoe em todos os aspectos, em todas as áreas, amém? Um forte abraço, que Deus os abençoe, e parabéns, irmã Elizabeth, seja abençoada em nome de Jesus. Oremos. Querido e amado Deus e bondoso Pai, te louvamos nesta noite, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos alcançou, Senhor, em todos os momentos. Te louvamos pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja, pela vida dos teus filhos que nos acompanharam. Ó Senhor, aqui o culto via online, Pai. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, pelo teu povo, pelos teus servos. Agora, Senhor, abençoe os teus filhos, que nesse momento estão em casa, reunidos, ó Pai, em oração, reunidos, ó Pai, no mesmo pensamento, em comunhão, ó Pai, com este culto que está sendo realizado. Eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, que tu guarde o teu povo diante dessa terrível enfermidade, pandemia que está assolando a nossa nação, que tu guarde o teu povo, a família do teu povo, os filhos, que tu guardes, Senhor, em todos os aspectos. Te pedimos, Senhor, abençoe a irmã Beth, que está completando mais um ano de vida, que tu conceda a ela muitos anos na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do amigo Espírito Santo, seja com todos, todos digam amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Isso.